Bom, dando prosseguimento, então, nós chamamos a engenheira Camila Rodrigues da Silva, a Camila de Uruçanga, né? Nós encontramos uma profissional extraordinária, tem muito para nos dizer. Muito obrigado por ter vindo, Camila. Bom dia, eu que agradeço pelo convite, né? Eu ando com essa palestra do Manual do Síndico. Eu vou contar a historinha depois no decorrer, porque a importância que a gente tem e o trabalho que a gente fez na nossa regional e o medo que a gente colocou nos síndicos e que hoje triplicou trabalho para nós na regional. Explicando para o síndico, né, a importância que é da inspeção predial. Então, como ele já me apresentou, eu sou engenheira Camila, sou engenheira civil, sou professora universitária, perita judicial, e eu entrei nessa, né, porque eu entrei no CREA. Né? Então, desde que eu me formei, eu estou no CREA, hoje eu sou diretora regional da minha regional. Parabenizo o pessoal do Rio Grande do Sul, né, que tiveram uma SOIA no início do mês, que foi a melhor SOIA que eu participei já nessa minha trajetória. Parabéns para vocês. E foi isso que me trouxe aqui, né, o CREA. É isso que eu sempre agradeço, a oportunidade que eu tenho. E eu trabalho onorificamente espalhando isso, a importância da inspeção predial. Pode passar, por favor. Então, nós em Santa Catarina, nós temos no nosso sistema, não sei se aqui no Rio Grande do Sul também pode ter, nós temos o Manual do Síndico, tá? No sistema do CREA. Quando eu entrei, já existia esse Manual do Síndico e ele estava lá, no site. E aí, com a minha regional, que hoje a minha regional é Criciúma, eu sou da cidade de Uruçanga, e com a minha regional Criciúma, com os fiscais, a gente teve uma reunião e a gente falou, opa, se a gente tem esse manual do síndico, por que a gente não espalha ele? Por que a gente não apresenta para a comunidade, para os síndicos, que são a maioria são leigos, não são engenheiros, o que é ser um síndico? O que é esse manual? Pô, nós temos lá no sistema, ele está lá. Esse ano ele foi modificado, depois no final eu vou passar o endereço para vocês, se vocês quiserem baixar ele. Esse material que eu vou apresentar hoje está todo lá. E a gente fez esse trabalho na cidade de Criciúma e toda a regional. Deu muito certo. As ART só subiram. Aí a nossa ideia não era ART, a nossa ideia era o quê? Ter trabalho para o profissional e a gente mostrar a importância da inspeção predial, o perigo que é não fazer uma inspeção predial. Então, a gente tem hoje, né, a inspeção predial, que ela é a preventiva, nós temos a corretiva e a predetiva. E qual era a nossa intenção, né? E é ainda, né? A gente ter a manutenção predial preventiva, aquela que a gente trabalha antes de acontecer, de eu ter essa prevenção. E foi isso que a gente trabalhou e trabalha na região. Não chegar na corretiva. Quando a gente chega na corretiva, o próprio nome já diz, nós já temos uma correção. O custo vai ser maior. Quando a gente chegar lá na preditiva, é ainda pior, porque aí começa a trabalhar a estrutura, né? Algo que é muito mais gasto. E foi isso que a gente trabalha e mostra para o síndico, para ele contratar nós, o profissional, na manutenção preventiva. Dele ter um laudo, dele fazer essa prevenção, né? Dele ter ali especificado. E também a gente mostra o quê? Valores. Se eu pegar hoje um condomínio, né? Hoje eu falo muito assim, eu tenho um condomínio de 5 anos, 5, 6 anos, e eu já trabalhar nele uma pintura, ela vai sair muito mais em conta do que eu trabalhar uma pintura com 7 anos, com 10 anos, porque aí não é só a pintura. Né? Aí a gente vai ter mais o quê? Mais um monte de especificações que nós vamos tratar. Então, todo esse material, a gente passa o quê? Para o síndico. Olha, a gente precisa fazer análise estrutural, de fundação, rachaduras, fissuras, precisamos tratar as infiltrações, verificar de onde vem, se ainda há um tratamento. A gente sempre fala assim, mas vai ter cura? Não. A infiltração ela é como a gente tem uma doença, né? A gente trata ela. Pode ser que a gente não consiga a cura, porque a cura aconteceu aonde? Né? O problema aconteceu aonde? Lá na má execução. Mas existe tratamentos que a gente pode fazer e que não vai ocasionar um perigo maior, não vai deteriorar maior o condomínio, né?
Análise do sistema de armazenamento, bombeamento, né? Na nossa região aconteceu muito o quê? A questão dos esgotos, né? Era muito fossa, filtro e sumidouro, e agora lá mudou totalmente as normas, e a gente tem que colocar totalmente o esgoto para o esgoto central na rua. Então, a gente faz essas manutenções também. Coleta de tratamento de esgoto, instalações elétricas, né? Foi bem pertinente a palestra do colega antes, que a instalação elétrica hoje pode-se considerar um dos principais no condomínio, porque ela pode ocasionar um dano, um sinistro de chegar até a morte, né, incêndio e tudo mais. Então, tudo isso a gente especificou e trabalhou com o síndico. A gente chamou todos os síndicos da cidade, no primeiro momento não deu certo, e aí depois a gente mandou uma cartinha para eles. E aí, quando eles receberam uma cartinha do CREA, opa, a gente vai ser multado. Choveu o telefonema no CREA. Né? Todo mundo queria, mas eu vou pagar a multa. Não, não é multa. Com isso, a gente mudou a nossa regional. E aí, só o que a gente queria, né, mostrar para eles a sugestão de plano de ataque. Seria o quê? Fazer uma inspeção no seu prédio. Não importa se ele tem 1 ano, 2 anos, 5, 10, mas ele tem essa importância e esse laudo de inspeção. Porque lá na minha cidade, a gente não tem, a gente está lutando com a prefeitura para nós termos a norma de inspeção predial. Né? Nós não temos aprovado a lei, isso, a lei de inspeção predial. Já foi para a Câmara de Vereadores, já voltou, a gente vai e vem, ainda nós não conseguimos. Então, o CREA fez esse trabalho. E aí a gente consegue plantar uma sementinha dizendo, né, com a manutenção em dia, a gente valoriza o imóvel, né? Quem é avaliador aqui sabe, você vai avaliar um condomínio que ele está em plenas condições, ele vai ter um valor. Se a gente chegar lá, ele tiver que pintar, tiver infiltração, tiver fiação aparecendo, ele vai ter um outro valor. Melhorar a qualidade de vida dos ocupantes, né? Aumentar a segurança, que é o nosso principal, e dar segurança a quem desempenha a função de síndico. Uma coisa que aconteceu muito lá foi que muito síndico deixou de ser síndico e contrata hoje o síndico profissional. Né? Isso também aconteceu muito na cidade. A gente fazendo uma manutenção, a gente também fez vários exemplos nas palestras que a gente faz, e mostrar para o próprio síndico, a gente mostrou a economia, né, que eu falei no início, de eu fazer uma manutenção de um prédio com 5 anos e eu fazer a manutenção com 10 anos. Então, a gente conseguiu mostrar isso. Com tudo isso, além do conforto, a gente prolonga a vida útil da edificação. E aí a gente falava, apresentava tudo isso, né, que é o nosso manual, e a gente perguntava, tá, mas quem é o responsável pela manutenção predial? Né, quem tem responsabilidade de fazer essa manutenção? Então, a própria lei do Código Civil Brasileiro estabelece que é o síndico. Então, se você assume, né, o compromisso de estar responsável pelaquela edificação, você é o dono da casa. Então, você tem que contratar a manutenção predial. Porque a hora que acontecer algo, né, a hora que vier o sinistro, quem que a gente vai lá buscar? Quem que a gente vai culpar se não tiver uma RT? O síndico. Ele que deixou o Zé entrar para fazer o serviço sem ter a responsabilidade técnica, sem ter um engenheiro por trás. Então, a gente também pode ter, a gente tem 4 responsabilidades, né? Quando um condomínio é novo, ele fica mais fácil, porque a hora que a construtora ou a incorporadora ela entrega o condomínio, automaticamente ela já entrega um manual. E ali no manual vai estar específico, cada 2, as garantias, que é sempre o que o condômino quer saber, né? E se eu tenho uma garantia de 2 anos de um determinado trabalho, de 5 anos de outro, de 3, por quê? Porque a partir disso eu tenho que fazer a manutenção. E também a garantia é clara. Ela tem garantia se tiver a manutenção, senão ela não vai ter garantia. Né? A responsabilidade do síndico, dos condôminos também. A gente começou a fazer também, falar que o que acontece. Síndico, assim, se o fulano for tirar uma parede do apartamento e acontecer algum sinistro, porque a gente tinha muito isso na nossa cidade. Nós tínhamos muito reforma de apartamento que não tinha responsabilidade técnica.
E a gente falou, olha, tu tem que trabalhar dentro do teu condomínio e falar que qualquer parede, qualquer intervenção, né, tem que ter um responsável técnico por trás disso. E também a nossa responsabilidade, né? Não é como nosso colega falou, eu assinar algo sem eu ter visto, sem eu ter feito um estudo. A gente tem que ir lá e a gente tem que acompanhar. Então, ele é um serviço, né, de extrema complexidade que vai exigir de nós, profissionais que somos habilitados pelo CREA ou pelo CAL. Tudo isso a gente está no nosso manual e a gente deixa bem explicadinho. Então, os projetos, né? A gente sempre fala assim para eles, a gente assusta mesmo, tá? Olha, vocês tirarem uma parede e a parede cair, pode cair. Ah, mas pode cair, não cai obra todo dia assim. Não, não cai. Mas se tirar uma viga, se tirar um pilar, então a gente fez todo esse trabalho de mostrando o que pode acontecer e os riscos. Né? Então a gente mostrou com imagem, com foto, né? Mostramos tudo isso para o síndico. E a gente conseguiu assustar eles e hoje a gente tem esse êxito. Tá? Então, como contratar o serviço de manutenção e conservação? Então, primeiro a gente conseguiu o quê? Dizer para eles que nós precisávamos de um engenheiro ou de um arquiteto habilitado. Precisava disso. Segundo, a gente entrou que precisa ter uma empresa por trás, né? Por conta do o que gira, né, em torno de toda uma reforma. Então, um exemplo que eu posso passar para vocês, nós tínhamos muito isso também. Vamos fazer a manutenção predial de fachadas de um edifício. O que a gente precisa ter ali? A gente tem as cadeirinhas, ancoragem de cabos, nós temos os jaú, né? Nós temos toda essa parte que antes, pelo menos eu estou falando lá da nossa região, não era cobrada. Né? Não, eu vou pintar, é só pintar o prédio. Vocês já imaginaram só pintar o prédio? Não é só pintar. Tem vida lá pendurada. Quem é responsável por aqueles cabos? Né? Quem é responsável por aquele jato que está lá pendurado? Como é que está o jato d'água com a eletricidade, com a água? Está tudo certo? Né? Então, a gente pegou e também mostrou, elencou nesse fluxograma que a necessidade, além de ter o engenheiro, que esse engenheiro possa estar trabalhando com uma empresa que possa fornecer uma NR10, uma NR35. Né? Então, a gente mostra tudo isso. Aí, o que aconteceu? Começou a ter, essa também de fazer o laudo de inspeção predial, era por conta de orçamentos discrepantes. Então, eu tinha um orçamento X, eu tinha o B que era parecido, mas o C ele era muito lá embaixo. Porque o C não tinha um engenheiro responsável, o C não tinha uma empresa. E aí, quando acontece o sinistro, que já aconteceu na nossa cidade, a primeira coisa que a imprensa liga é aonde? No CREA. Né? Então, aí o CREA fez esse trabalho por esse motivo. Então, hoje gira o quê? Gira orçamentos. Se eu tenho um laudo elencado, tudo que eu preciso fazer, não é mais fácil eu fazer aquele orçamento? Eu faço a mesma, vai mudar pouca coisa, porque nós vamos fazer o mesmo trabalho. Né? Se eu ter uma empresa responsável que vai emitir RT, que está legalmente habilitada pelo CREA, eu tenho certeza que eu estou contratando algo confiável. E por que solicitar RT, né? Isso que eles também não entendiam. A gente dizia, olha, o importante de ter empresa, de ter o profissional, porque a gente, a partir da hora que nós assinamos a RT, a gente assume totalmente. Então, aí a gente falava o quê? A RT ela é um contrato. A RT é a segurança que você tem de cobrar do profissional, né? Porque ele é legalmente habilitado. E aí a gente também trabalhou a questão de cobrar RT no início da obra. Né? Não deixar iniciar nenhum serviço, não deixar nem levar o material para dentro do apartamento, para edificação, se antes não emite RT. E hoje lá é tão comum que a gente faz trabalho, né? Hoje eu tenho, na verdade, meu esposo ele tem uma empresa de reformas,
E a gente, no fechamento do contrato, eles já perdem automaticamente aquele documento do CREA. Aquele documento do CREA. É fato, assim, ó, na região. E não é somente a minha empresa. Outras empresas também é assim. Porque hoje está funcionando. Na nossa regional, está funcionando muito bem. Mas eu vou mostrar para vocês, no final, a cartinha que a gente mandou para vocês levarem de exemplo. Porque, pessoal, a gente tem que saber que a gente pode assumir todas essas responsabilidades. A gente pode não, a gente assume todas essas responsabilidades. Chegando finalmente até assumir uma responsabilidade criminal. Lá na nossa regional, há uns 15 anos atrás, acredito, caiu o prédio do Correio. Matou 4 pessoas às 5 da tarde, em Sara. Tá? Responsabilidade do engenheiro civil. Tá? Tinha engenheiro civil, não sei se vocês conhecem, né? Mas Içara ela é próximo ao litoral, e ali foi utilizado, segundo as perícias, né, um dos pontos, foi utilizado areia contaminada, com areia da praia. E aí, da corrosão, o prédio ele não deu sinal, ele simplesmente, um fim de tarde, ele caiu. E matou 5 pessoas. Ninguém quer nas costas uma morte de 5 pessoas, né? Acredito que o engenheiro hoje ele está ainda em processo de câmera, faz anos, mas ainda continua. Ele não foi cassado o documento, porém não trabalha na região. Né? Todo mundo conhece ele porque deixou cair o prédio do Correio. E pode ser que até lá no fundinho, nós que somos engenheiros, sabemos que pode ser que a culpa não foi dele, não é verdade? Como é que a gente... Tem tudo um trâmite, né? Porém, nós assumimos essa responsabilidade criminal quando nós emitimos uma RT. Então, o sistema CONFEA, CREA, Mútua, são equiparadores de fornecedores de serviço, ou seja, nós fornecemos o nosso serviço. Então, é isso que a gente deixa claro. Nós fornecendo o nosso serviço, essa responsabilidade, ela vai ser apurada, porque nós estamos vendendo. Então, como fala o Código do Consumidor, o artigo 50, no prestador de serviço, emitindo uma RT, você tem como cobrar daquele profissional depois. Você consegue ir até ele. A gente tem outros casos na região, e a primeira coisa, como eu já comentei para vocês, que acontece é quando o fato aconteceu, liga no CREA se tem RT. E a gente vai lá no sistema, consegue verificar. Não, tem RT. Aí sim, vai para a perícia para ver realmente quem é o culpado da situação. Então, vamos lá. Nós temos, a gente fornece isso, a gente forneceu para todos, lá a gente tem muito, como é que fala aqui? Organizadoras de condomínio, empresas que trabalham somente com condomínios, administradoras de condomínio, isso mesmo. Então, a gente passou esse material para eles para acessar o sistema do nosso CREA, que aqui também tem o sistema de vocês, né? E ali todas as empresas que estão habilitadas acessando o sistema. Ó, então, a gente entra no nosso CREA de Santa Catarina, a gente consegue ver empresas registradas e profissionais registrados. Então, foi isso que a gente fez. Então, hoje, diariamente, eles ligam para nós lá, o atendimento, perguntando se a empresa, a gente, entra no sistema do CREA, lá vocês vão ver, digita a empresa que te forneceu o orçamento, e você vai ver se ela está habilitada. Ou digita o nome do profissional que você quer contratar, e você vai ver se ele está habilitado para trabalhar. E aí a gente divulgou também esse manual, tá? Ele é bem completo, deixo para vocês, se vocês quiserem acessar, tá? Ele está lá, divulgação, cartilha e manuais, manual do síndico. Tá? Ele é bem completinho, se vocês quiserem levar o nosso exemplo, para dar uma norteada também na hora que vocês vão fazer um orçamento, né, que a gente vai fazer um orçamento e conversar com o condomínio, esse manual ele nos dá um segmento. E a famosa cartinha que a gente mandou para todos os condomínios. Tá? Na cartinha ela fala, né, do Conselho de Engenharia, Agronomia, e aí a gente mandou para todos os prédios da regional. Então, Criciúma, ela tem
11 regionais, 11 cidades. Nessas 11 cidades, nós somos no Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro passou todos os condomínios para nós e a gente enviou essa carta. Aqui fala muito bem que diz, ó, isto posta, visto a presença, orientar. Né? Então, a gente queria o quê? Orientar os síndicos. Pessoal, a gente apavorou eles. O telefone não parava. Aí, a gente marcava sempre palestra lá para falar com eles. Eles não apareciam. A gente mandou a cartinha. A gente lotou a inspetoria. Vieram muitos, tá? E a gente triplicou para mais o nosso trabalho na regional de inspeção predial, fazendo esse trabalho. Deu certo em Criciúma, a gente começou a espalhar por Santa Catarina. Então, outras regionais também pegaram o modelo da cartinha e começaram a espalhar. Porque a cartinha simplesmente o que é? É uma orientação. Ninguém está punindo o síndico. A gente só está orientando ele a fazer a manutenção predial preventiva. Aí o que a gente fez? No início, quando nós começamos a fazer, nós tínhamos esse manual impresso. Hoje o nosso presidente licenciado, Kita, ele adotou no CREA papel zero. E aí não temos mais a cartilha impressa. Porém, a gente manda tudo certinho. E o que é que eu faço? Eu estou no meu 3º mandato hoje na minha regional, eu mando todo ano. Então, todo ano a gente manda para os síndicos e faz esse trabalho nos condomínios. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês. A importância é falar para vocês o que é uma manutenção predial, todos vocês sabem, porque vocês são profissionais. Agora, a gente trabalhar, né, isso e mostrar a importância da manutenção predial. E não é assustar. A gente está falando o quê? A verdade. É perigoso não fazer? Sim, é perigoso. E nós que somos profissionais, temos que mostrar o perigo. E mostrar o quê? Tem o perigo de chegar lá e não fazer, mas a gente tem como prevenir. Né? E falar em valores. A partir da hora que a gente mexe no bolso e que a gente fala em valores, que vai ficar mais em conta fazer antes, que se a gente tem um laudo, pode fazer por etapas, né? O síndico, o condômino, o cliente, ele vai se conscientizar com isso. Pessoal, esse é meu telefone. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição. Vou ser bem rápida em função do almoço, né? Muito prazer, meu nome é Patrícia, sou engenheira civil, eu tenho empresa de engenharia e trabalho bastante na área de palestras de manutenção, reforma, inspeção predial e normas. E esse ano, casualmente, eu fiz 2 eventos com administradoras, onde elas puxaram os síndicos profissionais e não profissionais. O último evento foram 130 pessoas, das 130 pessoas, 76 eram síndicos profissionais e outros condôminos que são síndicos daí por tabela. E algumas imobiliárias juntas participaram. E o interessante foi realmente assim a falta de informação e valorização da nossa profissão. Ficou muito claro isso assim quando por mais informação que a gente passe da questão da importância das manutenções, mas eu acho que, de fato, falta um trabalho aqui nosso, no CREA também, nessa questão da conscientização, da contratação do profissional habilitado. Engenheiro, arquiteto, isso eu senti. E houve um trabalho do CREA na cidade de Novo Hamburgo, esse ano, quanto ao envio de cartinhas para os condomínios. Então, eu estava mesmo comentando aqui como tem maneiras e maneiras de perguntar, de questionar os condôminos das documentações. Eu acho que vocês foram muito felizes na forma, eu não cheguei a ler a carta, mas na forma que indagaram, porque lá em Novo Hamburgo deu um boom, mas deu um boom, não sei até que ponto foi positivo, porque a indagação foi: vocês precisam apresentar laudos tais e tais e tais.
e daí já estavam apontando os laudos. Então, para certos condomínios, aquilo ali foi um susto, não sabia nem o que significava tais laudos. Então, assim, estou parabenizando pelo trabalho, que eu sei que realmente é um trabalho de formiguinha, a conscientização, mas eu acho que um dos públicos principais nossos estão nos condomínios e nos síndicos. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, mas você já foi feliz porque você fez um evento e já teve todos os profissionais. Eu fiz 3, 4, eu tinha 10 pessoas na sala. Então, você já foi feliz começando assim. E aí eu vi, nós temos uma cartilha. Por que a gente não mostra? Porque é isso, é o trabalho formiguinha. O síndico não sabe o que laudo é esse, laudo é... Eles são leigos, né? Eles precisam o quê? Eu convido vocês a entrar no nosso sistema ali e baixar. Eu acho que são 35 páginas. E ali é bem explicadinho para o síndico o que deve ser feito. Podem até copiar nosso também, Rio Grande do Sul. Nós temos uma parceria, né? Aqui, tem a Nancy aqui. Então, o que não é copiar, é a gente compartilhar o que deu certo, né? Então, baseado no teu trabalho, inclusive, né, achei bastante legal como a forma que tu colocou, mas assim, a engenharia, a arquitetura, ela também tem um sentido social, temos que ter um efeito no nosso trabalho para que contribua. O que na região de vocês, assim, essa atuação, essa mudança de comportamento do síndico, do condomínio, o que levou? Diminuiu acidentes, até sinistros, ou alguma coisa que vocês, que é meio subjetivo, mas conseguiram quantificar o positivo dessa ação? Então, o positivo, hoje na nossa regional, eu acredito que já faz em torno de 2 anos, 1 ano e meio, 2, que a gente não tem sinistros evidentes. Nós tivemos já sinistro assim, ó, de casa cair, tá? Nós já tivemos sinistro em prédio de o Jaú despencar, de a cadeirinha cair. Inclusive, um bom questionamento, do lado da inspetoria de Criciúma, quando o prédio que tem lá na esquina foi feito, acho que era na hora do reboco, eu não lembro, assim, faz bastante tempo, morreu, porque caiu da cadeirinha. Há uns 3 meses atrás, o prédio entrou em reforma. E aí a gente já consultou ali no sistema, não tinha RT. Aí a gente já mandou o fiscal lá e falou, pessoal, quando vocês foram feito o prédio, vocês já tiveram uma morte. Vocês querem um outro sinistro, não tendo um profissional. O síndico, não, já estão providenciando. Então, a gente evidencia esses pontos. E nós tivemos pontos positivos, primeiramente, eu vejo na contratação de profissional. Porque em Criciúma é uma cidade pequena, tá? Não se compara com Porto Alegre. Nós somos 200, 300 mil habitantes. E nós tínhamos 2 engenheiros que faziam laudos, só. Porque não tinha isso. Já laudo. Hoje, a gente elenca uma lista de engenheiros que se especializaram e estão fazendo esses laudos e vendendo porque tem mercado. Então, hoje a gente não vende só naquele prédio lá que está já bem caindo, né? Caindo não, mas para pintar. Hoje a gente vende esses laudos em prédios novos, porque a gente conscientizou o síndico em que ele precisa ter um manual. O que ele deve fazer? Hoje eu tenho colegas que ele vai de porta em porta nas imobiliárias e vende laudo. Tem parcerias com imobiliárias, os engenheiros lá na região, e hoje virou rotina. O síndico hoje sabe que ele precisa ter esse profissional. Avisando aos participantes aqui do modo presencial e também quem nos acompanha pela internet, teremos ainda mais uma pergunta em função do nosso cronograma, depois do encerramento das atividades desta manhã. Alô? Melhorou. Parabéns, Camila, pela apresentação. Traz aí uma série de inquietações. E essas inquietações muito bem sucedidas, né, na medida em que o CRED, Santa Catarina, e você puxou aí à frente disso. Asseguro aqui para quem está presente que há um movimento, inclusive nacional, de vários profissionais de comitê do IBRACON, do Instituto Brasileiro do Concreto, se reunindo para fazer enormes inspeções prediais, né, principalmente nas de concreto armado.
E o meu comentário vem numa linha, Camila, no sentido de importante que haja realmente uma conscientização por parte dos síndicos de buscar profissionais qualificados para fazer esses laudos, né? Tem gente fazendo laudo e está vendendo, mas é importante reconhecer a especialidade ou a especificidade desse laudo e desse profissional. Cada cenário é um cenário, cada situação tem um conjunto de consequências, causas, efeitos. Então é importante, inclusive o pessoal que está aqui presente, da necessidade dessa capacitação que ela é contínua e corriqueira, né? Porque esse laudo que eu profissional tenho que emitir, tem que estar muito atento àquilo que vem na linha da inovação do material e do processo construtivo. Né? Aquele profissional que estava acostumado a fazer um laudo alguns anos atrás, né? Esse tem a necessidade de rever os seus conceitos, revisitar realmente algumas dessas interpretações. Eu fiz algumas anotações, mas em virtude do tempo, te parabenizo, né, e parabenizo o CREA Santa Catarina sobre essa conscientização, né, não só dos profissionais, mas sobretudo dos síndicos, dele entender qual profissional apropriado para fazer aquele laudo, para aquela situação e naquele momento. Né? Existe no mercado realmente uma série de profissionais que faz esse tipo de serviço, mas não são todos que conseguem enxergar uma relação de causa e efeito, quais são os mecanismos de deterioração, qual o tempo para aquela anomalia, né, necessita de uma intervenção, se a inspeção ela pode ser visual, se ela não pode ser visual, ela requer um outro tipo de postura. Então, uma outra dimensão. O primeiro movimento, sim, é essa questão da apresentação dos profissionais que estão dispostos e disponíveis para fazer essa inspeção, mas também identificar dentro deste grupo quem faz o quê e com a melhor qualidade. E, por fim, o último comentário, o laudo também é um documento muito sério. Né? Não é simplesmente identificar a partir de um diagnóstico que a edificação apresenta anomalias, mas a partir desse diagnóstico, sugerir plano de ação, quais são os mecanismos, qual o tempo, né, de inspeção periódica, qual a próxima inspeção obrigatória para saber se aquilo que foi proposto foi, de fato, propositivo e positivo para sanar aquela anomalia, né? Parabéns aí pela apresentação, era muito mais um comentário a nível geral para dizer assim que nós temos umas dimensões ainda além da identificação dos profissionais, e sim identificar aqueles que são referências para essas intervenções. Obrigado, Camila, não sei se eu ajudei. Obrigada também, comentário muito pertinente. Até não falei, mas que bom que você falou. Há um investimento, tá, pessoal? Para fazer laudo e inspeção predial, hoje a gente trabalha na nossa região também com drone. Tá? Inspeção, e não só drone, tem todos os equipamentos que a gente precisa comprar para fazer a inspeção. Nós ir lá olhar, realmente, não tem essa possibilidade. Então, a gente precisa o quê? E se especializar, né? Fazer uma pós-graduação para a gente poder o quê? Porque não é só fazer o laudo. O laudo, ele tem que dizer o problema e a cura dele. Como é que a gente vai fazer para resolver aquele problema? Não é só identificar, né? Uma ótima colocação, professor. E que o síndico possa também fazer uma análise. Estou eu pensando, numa situação muito hipotética, eu sou síndico de um edifício, e aí apresenta uma anomalia, eu faço uma abertura de consulta de profissionais e tenho 5 laudos distintos, que varia de 1.000 a 18.000. Por que o de 1.000 e não de 18.000? Por que o de 10.000? Mas assim, para que eu, como síndico, também possa identificar, não, peraí, este daqui tem condição de resolver mais próximo daquilo que é o ideal para o problema. Né? Assim, o síndico também... Recomenda-se que os síndicos também tenham essa aproximação com essa capacitação do profissional, né? A gente mostra modelo dos laudos, né, quando a gente faz essas palestras para os síndicos, e hoje nos condomínios, às vezes a gente chega para fazer orçamento, porque eu sou perita também, e eles perguntam, mas quais equipamentos que você tem? Porque não dá para chegar lá com a trena, com a prancheta e com a caneta, não é isso. A gente tem que, é igual o cardiologista, né? O cardiologista ele vai precisar de um exame preciso para saber o problema da doença e qual medicamento. Muito bom a colocação, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Camila.